Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações nos Salmos. Este vai ser o episódio número 12. Semana passada, no episódio de número 11, falamos sobre o tema E se Deus não estivesse ao meu lado? Salmo 124. Não deixe de assistir e de aprender sobre este salmo tão lindo. Bom, temos falado que salmos são orações, são cânticos, são versos, são poemas que manifestam a relação dos filhos de Deus para com seu Pai. Nas últimas semanas, nós expusemos lindos e profundos salmos de Davi. Hoje nós traremos um salmo de uns irmãos muito especiais, os chamados filhos de Coré ou filhos de Corá, chamados de coraitas, que possuem uma história inspiradora e uma participação relevante em muitos momentos importantes descritos pela palavra de Deus, e hoje nós vamos entender melhor quem eles são e qual é um dos salmos que eles escreveram. Então, bora lá! Esses filhos de Corá eram de uma família levita do clã dos coatitas. Como levitas, eles desempenhavam todas as funções e atividades que eram de responsabilidade dessa tribo, tanto no tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém. Eles serviam como auxiliares dos sacerdotes, cuidavam dos átrios do santuário e eram porteiros ali. Eram as atividades dos levitas. Mas estes, especialmente, possuem uma surpreendente história. Alguns estudiosos afirmam que estes coraitas eram descendentes de Coré. Sim, se vocês vão lembrar, aquele sacerdote, aquele levita, que se juntou a Datã e a Abirão e se revoltaram contra Moisés, construindo o bezerro de ouro lá no deserto, cujo final trágico foi serem engolidos pela terra que se abriu e eles pereceram ali. Mas apesar de Coré ou Corá ter sido tragado com todos os seus bens e a sua casa, a Bíblia faz questão, e olha os detalhes interessantes da Bíblia, de informar que os filhos de Corá não morreram com ele. Lá em Números capítulo 26, verso 9, diz assim: E Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Corá, se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu a sua boca, diz a palavra de Deus, e os engoliu juntamente com Corá. O fogo ali devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo, mas os filhos de Corá, porém, não morreram. Vejam que interessante. Esse texto ele parece indicar que os filhos de Corá não acompanharam seu pai em sua rebelião. Se este for o caso, então a história dos filhos de Corá ela é muito linda e é um exemplo claro e prático de como aqueles que, mesmo tendo um mau exemplo, um mau testemunho, em sua casa, ou numa amizade, ou num parente, decidem se posicionar ao lado de Deus e dos seus valores. Bem pode ser que, por esta causa, os coraitas acabaram se destacando como levitas, servos, porteiros, cantores, compositores e poetas. A palavra de Deus diz também outras particularidades sobre eles. Ela diz que eles foram guerreiros habilidosos, que ficaram ao lado de Davi enquanto ele sofria perseguição por parte do rei Saul. 1 Crônicas 12:6. Eles também foram contados entre os levitas que louvaram a Deus nesse texto que eu amo demais, em alta voz, naquela batalha de Israel, que precisou lutar nos tempos de Josafá e no Vale de Beraca, que eles, na verdade, não precisou lutar. Lembra? Eles abriram os portões, aí eles colocaram os cantores diante dos guerreiros e cantaram que Deus é bom e que sua benignidade dura para sempre. E aí, os habitantes de Seir, das montanhas, acabaram matando o outro, e durante 3 dias eles saquearam o Vale de Beraca
E no quarto dia voltaram cantando, tendo à frente os coraitas, os filhos de Corá. Dentre os coraitas mais ilustres, se destaca o poderoso e amado e querido profeta e juiz Samuel. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 22, 28 e 33. Veja só que Samuel era um dos filhos de Corá. E na função de porteiros e cantores, estes, os filhos de Corá, escreveram aproximadamente 12 salmos. Desde o Salmo 42 ao 49, o 84, 85, 87 e 88. Hoje nós vamos estudar a oração dos filhos de Corá no Salmo 84. Então, bora lá. Salmo 84. Lindo! Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece por estar em teus átrios, e meu coração e minha alma clamam pelo Deus vivo. Eu fiz questão de contar toda essa história para a gente saber o contexto de quem está falando. Para eles, estar à frente de Deus, como porteiros, como cantores, aqueles que lideravam os cânticos ali, era uma honra. Da onde eles vieram? Vieram da desgraça do seu pai e estavam lá vivendo um momento de destaque que o Senhor tinha dado para eles. Então esses quão amáveis são os teus tabernáculos, ou em outra versão, quão agradáveis os lugares de tua habitação, Senhor dos exércitos. Sinto, né, minha alma suspira, sinto um desejo profundo, um anelo, tenho saudades, morro de vontade pela presença de Deus. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei com alegria ao Deus vivo. Versos 1 e 2 desse Salmo 84. Essa paixão por Deus, por estar perto dele, pela sua presença, ela é contagiante. E estes que estavam ali conseguiam levar isto para aquele povo. Como é importante isso. Há tantos que estão à frente de grupos, de igrejas, de paróquias, e que precisam trazer para as pessoas essa paixão por Deus. Às vezes a gente vai lá e as pessoas não estão nem aí, estão desligadas das coisas de Deus, estão, parece que, cumprindo um ritual. Mas não era assim com os coraitas. E aí continua o verso 3, que bonitinho. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha um ninho para si, e para os seus filhotes junto aos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Pois é, eles se referiam a pássaros e a homens, sempre cantando louvores. Eu não tenho como não lembrar, cada dia que eu acordo e vejo os pássaros cantando, que eles estão agradecendo a Deus pela comidinha que eles vão receber. Foi o que o Senhor Jesus disse que o Pai os alimenta todos os dias. Então eles acordam cantando: Senhor, muito obrigado, porque hoje vai vir a minha comidinha e eu não vou morrer de fome. Passarinho daqui, lá da China, da Rússia, dos Estados Unidos, de onde for, da Austrália, todos eles alimentados pelo nosso Papai do Céu, e por isso eles acordam cantando. Até o pardal encontrou um lugar de abrigo junto à da tua presença. E como é bom a gente associar as coisas pequenas, situações parecem irrelevantes, com o nosso Criador, não é? Os passarinhos encontrando abrigo na casa de Deus, nós encontrando abrigo à sombra das suas asas. O Senhor Jesus diz que nós valemos muito mais do que os pássaros. Está lá em Mateus capítulo 6. Será que vocês não têm muito mais valor do que os pássaros? Disse o Senhor Jesus. Será que você não tem mais valor? Claro que tem. Então abrigue-se na presença de Deus. Verso 5. Felizes são os que de ti recebem forças, continuam os coraitas, os que decidem percorrer os teus caminhos, como eles decidiram. Não foram levados por aquilo que estava na sua trajetória, na sua família. Eles simplesmente entenderam que o caminho deles era diferente e lá foram eles buscar aquilo que eles entenderam que era o grande valor, o reino de Deus. E aí ele continua, olha só que lindo. Quando estes passarem, esses que decidem percorrer os teus caminhos, passarem pelo Vale das Lágrimas, ou o Vale de Baca, ou o Vale do Choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes, e nas primeiras chuvas serão cobertos de bênçãos.
Eles continuarão a se fortalecer, de força em força, diz uma tradução, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Então nós vamos entender o que é esse Vale de Baca. O Vale de Baca era um vale em que os peregrinos atravessavam, saíam de Hebrom e iam até Sião, o monte onde estava o tabernáculo. E essa localização é mais ou menos a que é aceita hoje. Baca em hebraico quer dizer choro, lamento, lágrimas, o que descreve a dureza e a dificuldade daqueles viajantes, daqueles peregrinos que vinham a adorar e tinham que passar por ali. Ao atravessar o Vale de Baca, aquilo representaria, que é o que representa, o que ele está dizendo, tempos de dor, de sofrimento, de luto, de aflições profundas que as pessoas enfrentam ao trilhar o seu caminho para se chegar à presença de Deus. De Baca até Sião. Apesar das dificuldades, a viagem por esse árduo vale é marcada pela providência e pela preciosa presença e graça de Jesus Cristo, que transforma o local seco em fontes e poços, simbolizando o conforto espiritual e o refrigério que nós, peregrinos, encontramos ao nos aproximarmos de Cristo e desejarmos a sua presença. Não importa, vai demorar um pouco, vamos passar por lutas e dificuldades, e quando eu falo isso, eu não estou diminuindo. Todos nós passamos por lutas terríveis, mas o Senhor disse que estará conosco em todo o tempo e que Ele transformará o Vale de Baca, o Vale da Dor, o Vale das Lágrimas em bênçãos. Eu imagino, da boca dos coraitas, quantos viajantes eles, porteiros, receberam, confortaram ao chegarem no tabernáculo na casa do Senhor. Nesse pique que eles estavam, nesse apreço pela casa de Deus, eles devem dizer: bem-vindos, vocês chegaram no lugar certo, aqui vocês vão ter as suas dores retiradas, seus pecados perdoados, aqui o Senhor, Deus marcou um encontro com vocês. Quantas histórias eles ouviram das bocas daqueles que vieram de longe adorar, quanta secura foi transformada em fontes para aqueles que se dispuseram a andar nos caminhos de Deus e buscarem sua face. Então eu vou ler de novo, verso 5. Felizes são os que de ti, Senhor, a oração dos coraitas, recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo Vale das Lágrimas, o Vale de Baca, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes e nas primeiras chuvas serão cobertos de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer de força em força e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Que lindo, não é? Maravilhoso esse salmo. Mas continua, verso 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, para Davi, nosso protetor. Mostra a bondade ao teu ungido. Porque, preste atenção, vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Prefiro ser porteiro na casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Daí a gente entende esse salmo escrito pelos porteiros, pelos coraitas. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 nas tendas da impiedade. Isto é valor, vale mais. A gente viu que a gente vale mais para Deus do que os passarinhos que ele alimenta todos os dias. Será que Ele não nos dará também o alimento que nós precisamos? Para os filhos de Corá, um dia na sua nobre missão valeriam mais do que 1000 batendo cabeça, perdidos ou em rebelião como seu pai, ou seguindo o caminho dos corruptos e dos perversos. Qual é o seu valor, meu querido, minha querida? Vale mais 15 minutos de oração com o Senhor do que 1000 nas redes sociais, ou nas fofocas, ou nas novelas, ou nos jornais, ouvindo notícias desse mundo? Quem sabe se você trocar 15 minutos pelas notícias do céu, e a sua alma não será recompensada. Quem sabe se você não escolher como os coraitas, trocar as coisas que perecem pelas que são permanentes, Deus não pode te abençoar ainda muito mais. Nós vivemos, queridos, dias em que os valores estão trocados,
distorcidos, invertidos. Todos nós sabemos disso. O Senhor Jesus, pelo contrário, veio abrir as portas dos tesouros do reino de Deus. Valores permanentes depositados onde ladrões não podem roubar e onde nem a traça, nem a ferrugem podem corroer. Então a nossa salvação é a pérola de grande preço. Jesus Cristo, pérola de grande preço. Vendo tudo que eu tenho e vou atrás para receber aquilo que o Senhor tem. E esse vende tudo que eu tenho, obviamente, está entre aspas, porque eu troco tudo que eu tenho pelo valor de conhecer a Jesus Cristo. A palavra de Deus nos textos, muitos textos de Provérbios, diz que a sabedoria vale mais do que ouro, prata, rubis. Então, em Deus eu consigo aquilo que eu não consigo no mundo. E assim por diante. O livro de Jeremias tem um versículo muito interessante no capítulo 9. Assim diz o Senhor, verso 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte e poderoso na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se orgulhar, glorie-se somente disso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que demonstro amor leal, trago juízo e justiça à terra. Isto é o que me agrada, diz o Senhor. Olha só que lindo. Então, não vamos ter as nossas glórias nesse mundo, mas no Senhor, em conhecê-lo e as suas riquezas verdadeiras. Bom, indo para o final, verso 11. Pois o Senhor Deus é um sol e também é o nosso escudo. Ele nos dá graça e nos coroa de honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no seu caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Pois é, meu querido, esse é o Salmo dos Coraitas. E aí eu gostaria de tecer alguns comentários. Pode ser que seus pais, avós, antepassados de alguma maneira ofenderam ou se rebelaram contra Deus. Pode ser que eles foram ou estejam em caminhos que não são os de Deus. Mas Deus pode escrever uma nova história a partir de você, ao seu respeito. Assim como os coraitas, você pode ser contado entre aqueles que resolveram mudar o curso de suas vidas e optaram por dizer: vale mais um dia servindo ao Senhor do que 1000 nas tendas da confusão deste mundo. Você pode buscar valores mais excelentes e mais elevados para você, para a sua vida, para a sua família e para os seus descendentes. A jornada passa, sim, pelo vale de lágrimas, mas ali o Senhor renovará suas fontes de águas vivas em sua vida. Se a sua alma anelar, suspirar por conhecer mais da doce, poderosa presença de Deus, Ele te guiará até a sua presença na jornada da sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse salmo tão lindo, pelos coraitas que resolveram, Senhor, mudar a trajetória, o destino que estava proposto para eles por essa vida. E, Senhor, receberam a Ti e te abraçaram os Teus valores. Que assim sejamos nós, que possamos optar, Senhor, pelos valores celestiais, por deixar aquilo que é deste mundo para aqueles que são deste mundo. Senhor, nós, óbvio, trabalhamos, corremos atrás das coisas, mas nós queremos a Tua bênção. A Tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Nós queremos esta bênção, Senhor. Queremos sim trabalhar por Ti, para Ti, neste reino, no nosso trabalho, sermos luz e sal da terra, Senhor. E que o Senhor nos guie, Senhor, e que tenhamos um salmo como este em nossos lábios, em anelarmos por Ti todos os dias, e isto ser o maior valor das nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida, meu querido. Esta é a palavra que o Senhor preparou para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja cheio dessa disposição e cheia dessa disposição de servir ao Senhor, leia de novo esse salmo, traga isso para a sua comunhão diária, faça o seu encontro pessoal com Jesus Cristo a cada dia e você vai privar da presença do Deus amoroso e todo-poderoso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.